Olá, pessoal. A gente vai dar início a mais uma aula de física. Nós continuaremos as nossas discussões a respeito do tema circuitos elétricos. Porém, nessa aula de hoje, a gente vai investigar alguns aspectos quantitativos relacionados ao circuito elétrico. No caso, o que a gente está interessado seria observar ali quais são as expressões matemáticas que a gente vai usar para tratar as informações, os dados envolvidos para os elementos do circuito elétrico, e a gente vai fazer isso considerando o circuito simples e também a associação de resistores. Essa aula está dividida, na verdade, em duas partes, e nesta semana a gente vai discutir a respeito do circuito simples. Bom, na aula anterior sobre circuitos, numa das aulas anteriores, na verdade, a gente chegou a discutir a relação que existe entre os principais elementos que formam um circuito elétrico. Quando eu tenho lá a corrente elétrica, a resistência e a tensão elétrica, a gente conversou aqui sobre a forma como esses três elementos eles estão associados no nosso circuito. E aí, só relembrando, enquanto a tensão elétrica favorece a corrente, a resistência elétrica, ela dificulta. Nesse caso, se eu vou representar matematicamente essa relação entre as três grandezas físicas, a gente teria a seguinte expressão. Observem aqui, né, que fica clara essa relação que existe de que a corrente ela é diretamente proporcional à tensão elétrica, mas é inversamente proporcional à resistência elétrica. Ou seja, enquanto eu tenho que quanto maior a tensão, maior é a corrente elétrica, no caso da resistência, a relação é inversa. Portanto, quanto maior a resistência, menor é a intensidade da corrente elétrica. Tá certo? Bom, e aí no caso, a gente precisaria pensar um pouquinho, para entender melhor esses conceitos, a respeito dos aspectos microscópicos envolvidos no nosso circuito elétrico. Ou seja, vamos pensar em relação aos átomos que formam a estrutura do material no qual a corrente elétrica vai atravessar. Aqui eu coloquei aquela ideia do fio condutor, então eu estou pensando em um material sólido que vai conduzir a corrente elétrica. E aí, a gente precisa pensar o seguinte, olha, o que permite a passagem de corrente elétrica nesse material, o que o torna condutor é a presença do que a gente chama de elétrons livres. Se vocês se recordam daquela ideia de ligação química já estudadas em anos anteriores, vocês devem se recordar que existe um tipo de ligação ocorrida entre alguns metais, chamada de ligação metálica, e nessa ligação você observa ali que a estrutura dos átomos que estão ligados, ela é tal que aqueles elétrons livres, que aqueles elétrons, na verdade, da última camada eletrônica, né, da chamada camada de valência, eles têm uma interação com o núcleo do átomo muito pequena, e por conta disso, quando os átomos se unem para formar a estrutura, no caso aqui, uma estrutura metálica, esses elétrons eles acabam se desprendendo dos seus núcleos atômicos e passam a se tornar livres no material que você tem naquela situação.
a química ela trabalha muito com aquela ideia da teoria do modelo de mar de elétrons ou de nuvem de elétrons para falar a respeito desses elétrons livres. Mas a ideia seria essa, né? No caso aqui a gente está pensando num material sólido, já que se trata de um fio condutor. E esses elétrons que estão ali e que não tem mais essa interação com o núcleo dos átomos, eles se tornaram elétrons livres, são eles os responsáveis pela corrente elétrica que vai se manifestar ali no condutor a partir do momento que você estabelece a diferença de potencial. E aí, no caso, quando eu tenho líquidos, essa condução elétrica ela ocorre graças à presença de íons, embora a natureza ali, do ponto de vista químico, seja algo um pouco diferente, a ideia em relação à corrente elétrica que a gente está querendo entender aqui vai ser basicamente a mesma. Tá? Quando é que a corrente elétrica se manifesta? Ela se manifesta a partir do momento em que você estabelece essa diferença de potencial, a tensão elétrica, e aí você permite que esses elétrons livres, no caso aqui do fio, né, do material sólido, ou que os íons, tanto positivo como negativo, no caso dos líquidos, eles iniciam um movimento ordenado ao longo do material. Quando eu analiso um fio sem que a diferença de potencial tenha sido estabelecida ali, eu vou observar que os elétrons livres eles estão de forma desordenada ali no material. E esse movimento desordenado, ele não vai caracterizar a corrente elétrica, então eu não tenho corrente elétrica passando pelo fio. Eu só vou conseguir realmente essa corrente elétrica a partir do momento que a diferença de potencial, né, ou seja, a tensão elétrica for estabelecida, e a partir daí você permitirá um movimento relativamente ordenado desses elétrons livres. Tá? Aqui eu exagerei um pouquinho na figura, mas justamente para passar essa ideia. O que é corrente elétrica? No caso de um fio condutor, seria o movimento ordenado desses elétrons livres que se encontram ali no material. Tá certo? E aí o valor dessa corrente, ele é determinado a partir dessa relação. Né? Então você analisa qual é a quantidade de carga atribuída a esses elétrons que estão se movendo, lembrando que o elétron tem carga negativa, certo? E que cada elétron ele possui uma carga de valor aproximado aqui no caso, tá? 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulombs, que é a unidade de medida de carga elétrica no sistema internacional. Quando você tem a corrente elétrica, obviamente você não vai ter um único elétron se movimentando. Né? Na verdade, é uma quantidade bastante significativa correspondente a esse valor. Tá? E aí, quando você compara aquela quantidade total de carga que passa aqui, né, numa determinada região do fio, nessa seção transversal, por exemplo, e analisa isso por unidade de tempo, então percebam aqui, ΔT significa intervalo de tempo, né? Essa relação carga elétrica por unidade de tempo, ela estabelece para a gente o valor da corrente elétrica, tá certo? Que, como a gente já falou, né, em outras aulas, no sistema internacional, a corrente elétrica ela é medida em ampere. E quando eu penso em 1 ampere, eu estou pensando em 1 coulomb de carga passando ali por aquela região que eu estou analisando a cada segundo. Ok? No caso, 1 ampere é uma corrente elétrica significativamente alta, suficiente, por exemplo, numa situação de choque elétrico, para matar uma pessoa. Ok?
Em muitas situações, vocês vão observar que o valor da intensidade da corrente vai ser expresso, muitas vezes em miliampere, né, que é 1000 vezes menor, e até mesmo em microampere, 1 milhão de vezes menor. Ok? Bom, dando continuidade, eu trouxe aqui um exemplo. Na verdade, são 2 exemplos. Esse primeiro, ele está relacionado a justamente essa equação que eu acabei de mostrar na tela anterior a respeito da definição de corrente elétrica. Tá? E a ideia do exercício é o seguinte, olha só. Quando uma lâmpada é acesa, 400 trilhões de elétrons atravessam seu filamento em 20 microsegundos. Sabendo-se que a carga de cada elétron é de 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs, determine a intensidade da corrente elétrica através desse filamento. Bom, então vamos analisar o seguinte, olha. Eu estou interessado, nesse caso, no valor da corrente elétrica, certo? Essa corrente elétrica, que eu estou interessado em calcular aqui, eu vou indicar, então, intensidade de corrente, né? Letra I. Ela é desconhecida para a gente. Pois bem, quais são as informações que a gente tem no caso dessa situação? Eu sei que uma quantidade total de 400 trilhões de elétrons está atravessando o filamento da lâmpada, ok? Então, essa informação ela é importante para mim. E aqui vai acontecer o seguinte, olha, cada elétron, ele possui carga, no caso negativa, né? Aqui está em módulo o valor, de 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb. Ok, isso um elétron apenas. Como a gente tem 400 trilhões de elétrons, eu vou imaginar todos esses elétrons juntos, qual vai ser a carga total. Em física, a gente costuma trabalhar, ao falar a respeito disso, com uma equação que pode ser escrita da seguinte maneira, ó, quantidade total de carga é o número de partículas portadoras de carga, né, no caso aqui elétrons, vezes o valor da carga elementar, que é justamente esse 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb. Porém, não necessariamente eu preciso estar sempre lembrando dessa equação, porque no fundo eu poderia chegar no valor da carga total usando uma regra de 3, não necessariamente usando essa equação aqui. Então, por exemplo, eu poderia escrever, né, um elétron ele tem uma carga total de 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. Ops, acho que não vai caber aqui. Pessoal, vocês vão me desculpar, mas eu não vou conseguir apagar, então eu só vou riscar o que está aqui. Tá? A lousa não é ideal, mas não tem problema. Vou fazer aqui um elétron. Ele tem carga de 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. Mas, na verdade, o que eu tenho ali é 400 trilhões de elétrons. Tá? 400 trilhões, eu vou escrever aqui em potência de 10. Eu acho que vai ficar até mais fácil para a gente, né? Pessoal, vamos lembrar o seguinte, milhão, 6 zeros, bilhão, acrescenta mais 3 ali, portanto 9 zeros. Trilhão seria 12 zeros, certo? Então, vou escrever aqui 400 vezes
10 elevado à 12ª. Essa é a quantidade de elétrons. Qual vai ser a carga associada a ela? Vou chamar Q em vez de X, né? Já que eu estou pensando nessa quantidade de carga elétrica. Tá? E aí, se eu observar, olha, na hora que eu desenvolvo a regra de 3, no final das contas, eu vou ter a quantidade de elétrons 400 vezes 10 elevado a menos 12, que multiplica a carga elementar, né? 1,6 vezes 10 a menos 19. Tá? Só uma correção, ó, aqui não é menos 12 não, é mais 12, né? 400 trilhões, ok? Bom, e aí eu só vou continuar, olha, quantidade de carga, 400 vezes 1,6 é a mesma coisa que 40 vezes 16, e aí eu vou pensar, 4 vezes 16 seriam 64, correto? Como é 40 vezes 16, eu tenho 640. E aí, no caso, eu tenho a multiplicação de potência de 10. É só lembrar da regrinha lá da matemática. Conserva a base, no caso 10, somos expoentes. Mais 12 menos 19, eu tenho menos 7. Lembrando que eu estou calculando carga elétrica, Coulomb é a unidade de medida, ok? No caso, olha, só para deixar aqui mais bonitinha a nossa resposta, eu vou escrever isso em notação científica, tá? Lembra que a notação científica, você representa o valor em potência de 10, mas o número que multiplica a potência de 10, ele é maior ou igual a 1 e menor que 10. Então, se eu tenho 640, né? 640 é a mesma coisa que 6,4 vezes 10 elevado ao quadrado. E aí eu vou repetir o 10 elevado a menos 7. E, portanto, eu vou ter uma quantidade de carga igual a 6,4 vezes 10 elevado a menos 5 coulombs, tá? Então, esse é o valor da carga elétrica que eu vou usar para calcular o valor da corrente. 6,4 vezes 10 elevado a menos 5 coulombs. Beleza. Agora, eu vou pensar no intervalo de tempo. ΔT está dizendo aqui 20 microsegundos. Ok? Pessoal, e aí a gente tem que lembrar, né, dos prefixos que a gente costuma usar na física. O prefixo micro significa 1 milhão de vezes menor. Ou seja, você vai pegar o valor e multiplicar por 10 elevado a menos 6, que é o que eu vou fazer aqui. Então, 20 microsegundos é a mesma coisa que 20 vezes... 10 elevado a menos 6. Estava em microsegundos, agora isso está em segundos, certo? E aí, pessoal, poderia colocar em notação científica também, isso é igual a 2, né, 2,0, vezes 10 elevado a menos 5 segundos. Concordam? Olha só, 20, 2 vezes 10, 10 vezes 10 a menos 6, eu vou somar o expoente, né, no caso seria 1 menos 6, que dá menos 5. Ok? E aí eu vou escrever a relação, né?
Para calcular o valor da corrente elétrica, a gente tem intensidade de corrente é igual a quantidade de carga sobre intervalo de tempo. Beleza? E aí eu vou fazer o seguinte, olha só. No nosso caso aqui, a corrente elétrica vai ser igual a quantidade de carga, 6,4 vezes 10 elevado a menos 5, ok? Dividido por 2 vezes 10 elevado a menos 5. E aí essa divisão aqui, ela vai ser mais tranquila para a gente. Pelo seguinte, olha, 10 a menos 5 dividido por 10 a menos 5, a gente sabe que é igual a 1, certo? 6,4 dividido por 2, qual que é a metade de 6,4? 3,2 amperes, certo? Então, essa é a resposta do nosso exercício. Volta lá na pergunta, olha. Qual é... Está meio tortinho aqui, mas não tem problema. Qual é a intensidade da corrente elétrica que atravessa o filamento lá da lâmpada? 3,2 amperes, ok? Então, esse é o exemplo de número 1, tá? Para o exemplo de número 2, eu trouxe aqui aquela ideia da relação entre as grandezas, né? Corrente, resistência e a tensão elétrica. E aqui a gente vai pensar o seguinte, olha só. Ligando-se uma lâmpada à tomada de uma residência, uma diferença de potencial de 120 volts será aplicada às extremidades do filamento da lâmpada. Verifica-se então que uma corrente elétrica de 2 amperes passa pelo filamento. Na letra A, qual é o valor da resistência da lâmpada? Bom, vamos pensar um pouquinho aqui, olha só. Eu estou interessado no valor da resistência, não sei quanto é. Sei que a tensão elétrica estabelecida na lâmpada é de 120 volts e que a corrente elétrica que atravessa o filamento da lâmpada, ela tem intensidade de 2 amperes. Beleza. Aqui dá para aplicar direto aquela relação, né? Eu poderia escrever, olha, intensidade de corrente é igual a tensão elétrica dividido pela resistência. E aí o que acontece? 2, valor da corrente, é igual a 120 dividido por R. Resolvendo aqui a equação, eu tenho que a resistência é igual a 120 dividido por 2, já fazendo direto, o que me dá uma resistência total de metade de 120, 60. No caso, a unidade de medida, a resistência elétrica, a gente já discutiu aqui, a gente mede em ohm, né? Então 60 ohms. Agora, esse foi o resultado da letra A, né? Na letra B, eu quero pensar o seguinte, olha, se essa lâmpada for ligada aos polos de uma bateria de 12 volts, qual será a corrente elétrica que passará pela lâmpada? E aqui tem um detalhe, olha, suponha que a resistência do filamento permaneça constante. Pessoal, por que é importante essa observação? Na verdade, a resistência elétrica, ela não se mantém constante na maior parte das situações. Nesse caso, por exemplo, em que eu tenho o filamento da lâmpada sendo aquecido, essa mudança de temperatura, ela vai interferir no valor da resistência elétrica de forma bastante significativa, ok? Apenas algumas situações é que o condutor
ele não vai apresentar mudança no valor da resistência, ou seja, o valor da resistência elétrica sempre mantém constante. Esses condutores, eles costumam ser chamados de condutores ômicos, né? Ou no caso, pensando no resistor, um resistor ômico, que é aquele que sempre mantém o mesmo valor de resistência elétrica. Tá? Numa situação real não seria o caso para a lâmpada, porém a gente vai imaginar aqui essa situação hipotética de que a resistência vai se manter a mesma. Se a resistência vai se manter a mesma, o seu valor será aquele encontrado no item A, ou seja, 60 ohms. Ok? O que aconteceu? A tensão elétrica agora, ela não é mais 120 volts, porque você não está usando a tomada da sua casa. Você está usando agora uma bateria de 12 volts. Correto? E aí, obviamente, que o valor da corrente elétrica vai mudar. Lembra que a tensão elétrica, ela favorece a corrente. Então, se você tem aqui uma tensão menor, a corrente elétrica também vai diminuir, já que a tensão diminuiu. E aí eu posso calcular usando a relação. I é igual a U dividido por R, portanto, eu tenho a tensão, agora é 12, dividido por 60. 60 é 6 vezes 10, 12 dividido por 6 é 2, 2 dividido por 10, 0,2 amperes. Ok? Pessoal, aqui, na verdade, se a gente parar para pensar, nem seria necessário desenvolver todo esse procedimento que a gente fez. Se a gente parte desse pressuposto de que corrente elétrica é diretamente proporcional à tensão elétrica, é só observar, olha, de 120 para 12 volts, a tensão elétrica de 120 volts para 12 volts, ela diminui 10 vezes, ou seja, 120 dividido por 10 vai me dar 12, certo? Se a tensão elétrica diminuiu 10 vezes, a corrente elétrica também vai ter que diminuir 10 vezes, já que as duas grandezas são diretamente proporcionais. É só eu aplicar esse conceito lá da matemática. E aí, se antes a corrente era 2 amperes, 10 vezes menor, ou seja, 2 dividido por 10, realmente eu vou ter esse resultado, né, de 0,2 amperes. No caso, né, 0,2 ampere. E aí o seguinte, olha, se alguém quisesse dar essa resposta em miliampere, lembrar que o miliampere ele é 1000 vezes menor que 1 ampere. Ou seja, eu preciso de 1000 miliamperes para ter 1 ampere. 0,2 ampere é a mesma coisa que 200 miliamperes. Certo? É só multiplicar por 1000 nesse caso. Ok? Então, eu posso apresentar como resposta 0,2 amperes ou 200 miliamperes. Na letra A, o valor da resistência para essa lâmpada é de 60 ohms. Então, com isso, a gente encerra a primeira parte dessa aula a respeito dos aspectos quantitativos de um circuito elétrico. Na próxima aula, a gente vai fazer essa análise quantitativa pensando na associação em série e na associação em paralelo. Então, é importante que vocês façam os exercícios referentes a essa aula, ok? Enviem suas dúvidas, seja lá no grupo ou mesmo no Google Classroom. E na próxima aula, a gente vai fazer então essa discussão
a respeito do circuito elétrico, considerando a associação de resistores. Ok? Obrigado pela atenção de vocês e bons estudos para todo mundo. Até mais.